Olá, seja bem-vindo ao canal da Gestão, Contabilidade e Negócios. Hoje nós vamos falar sobre empregado doméstico. A Lei Complementar 150 de 2015 conceitua o empregado doméstico como sendo a pessoa que presta serviço de natureza contínua, subordinada, onerosa, pessoal, de finalidade não lucrativa a pessoa ou família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana. Acabou a dúvida quanto ao vínculo do empregado doméstico, né? Tinha dúvida se era 2, 3 dias, agora a legislação já colocou que é quem presta serviço por mais de 2 dias por semana. Então, se você tem um empregado que presta serviço para você, uma babá, né, um jardineiro, uma empregada doméstica que presta serviço para você 3 dias da semana ou mais, você tem que registrar e pagar todos os direitos de empregado dela. Quando se fala em trabalhadores domésticos, todo mundo pensa somente na empregada doméstica, mas existem outros trabalhadores inclusos nessa categoria. São exemplos deles: a babá, o copeiro, a arrumadeira, o cuidador de idosos e o jardineiro. E quais são os direitos dos empregados domésticos hoje? O primeiro deles é o salário mínimo. Nenhum empregado doméstico pode receber salário inferior ao mínimo, respeitando aí o piso mínimo da categoria, né? Existem estados em que o salário mínimo é maior do que o piso nacional, né? Hoje o piso nacional é R$ 788, mas estados têm na sua legislação um valor superior ao mínimo nacional. Há que se observar ainda a convenção coletiva. Em estados em que se já tem sindicato e que tem a convenção coletiva da categoria, há de se observar esse piso estabelecido na convenção. Jornada de trabalho. Ficou definido na legislação a jornada de trabalho para o empregado doméstico. São 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. Então tem que se observar isso e tem que haver o controle dessa jornada de trabalho para que seja obedecido. O que exceder a essas horas terá que ser pago como hora extra e seus respectivos adicionais. Jornadas inferiores podem ser realizadas desde que esteja prevista contratualmente e conste neste contrato o dia de descanso, as horas trabalhadas e o dia de descanso. 13º salário. O empregado doméstico também tem direito ao 13º salário, que será pago em 2 parcelas, sendo a primeira até dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Hora extra. O empregado doméstico pode fazer hora extra, sendo que esta hora extra ela é paga com adicional de 50% do valor da hora normal. A hora extra do empregado doméstico não pode exceder a 2 horas diárias. O fato de o empregado doméstico dormir no trabalho não é prerrogativa para que pague hora extra para ele. Só se ele prestar serviço, no horário em que ele teria descanso. Aí deverá sim ser pago a hora extra com seu respectivo adicional. Como calcular a hora extra do empregado doméstico? Você vai pegar o salário dele, eu coloquei um exemplo para vocês aí, um exemplo baseado no salário mínimo. Pegar o salário mínimo, dividir pelas 220 horas trabalhadas no mês, vai achar o valor da hora normal, que no caso aí deu R$ 3,58, pegar a hora normal e multiplicar pelos 50%, e somar o valor da hora normal e 50% dela. Aí temos 5,37. Vezes a quantidade de horas extras trabalhadas no mês, que são 10 horas, no meu exemplo eu coloquei 10 horas extraordinárias, e que totalizou R$ 53,70. Então, o que vai ser pago para este funcionário? Será o salário dele, os 788, mais as horas extras, R$ 53,70, vai ser o valor bruto do salário dele neste mês, observando os descontos do INSS, é claro. Licença maternidade. Sem prejuízo do emprego,
O empregado doméstico tem direito à licença maternidade com duração de 120 dias. Né? Esse salário maternidade é pago direto pela Previdência Social. No período em que o empregado doméstico estiver recebendo salário maternidade, o empregador terá que fazer o recolhimento do INSS somente referente à parte dele. Porque o que for referente ao empregado, o próprio INSS vai fazer o desconto e pagar ao funcionário, o valor líquido. Férias. O trabalhador doméstico tem direito a 30 dias de férias remuneradas com o seu adicional de 1/3. Né? Ou seja, então o empregado vai receber 30 dias de salário com o adicional de 1/3 e não vai trabalhar. É assim que funcionam as férias. O empregado não trabalha, recebe pelo aquele mês, mais o adicional de 1/3 deste valor. O empregado doméstico tem direito ao abono de férias também, ou seja, ele pode vender 10 dias das férias, né, para o empregador, desde que ele solicite esse abono 15 dias antes do término do período aquisitivo. O período de férias é a critério do empregador, tá? Pode ser algo que seja comum entre as partes, seja um acordado, quando que é bom para o empregado e quando que é bom para o empregador, né? Mas quem define mesmo quem é o empregador. Feriados civis e religiosos. O empregado doméstico ele tem direito ao descanso nos feriados civis e religiosos. Caso haja prestação de serviço nesses dias, esses dias deverão ser pagos em dobro ao empregado doméstico. Estabilidade na gravidez. A empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, tem estabilidade no trabalho desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, o empregador que demitir a funcionária grávida, ele vai ser penalizado, ele vai ter que pagar todo o período da estabilidade da funcionária, né? Todo o período restante da estabilidade dela. Adicional noturno. O trabalhador doméstico que prestar serviço entre as 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, ele tem direito a um adicional noturno, né? Porque o horário noturno é das 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Né? E essa hora noturna ela tem redução de 7 minutos e 30 segundos, ou seja, a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. E essa hora trabalhada, né, ela recebe um acréscimo de 20% da hora diurna. Foi instituído também o FGTS para o empregado doméstico. Né? Antes era facultativo ao empregador doméstico fazer o depósito do FGTS. Agora, a partir do dia 1º de 10 de 2015, esse recolhimento será obrigatório, né? E será um percentual de 8% em cima do valor do salário do funcionário. Em caso de demissão sem justa causa, o empregado doméstico tem direito à indenização da multa rescisória do FGTS. O empregador doméstico fará o depósito dessa multa rescisória mensalmente, no percentual de 3,2%. Em caso de pedido de demissão ou rescisão com justa causa, essa indenização será devolvida ao empregador. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador doméstico terá direito ao seguro-desemprego, né, no máximo de 3 parcelas. Salário família. O salário família é um benefício pago pela Previdência Social e foi estendido ao trabalhador doméstico. E como que é pago esse salário família? O empregador doméstico vai passar esse valor para o empregado doméstico e posteriormente esse valor será abatido, né, no INSS a ser recolhido. Auxílio creche. Auxílio creche é um benefício que vai depender de convenção coletiva dos empregados e dos empregadores. Seguro contra acidentes de trabalho. Mensalmente, o empregador doméstico contribuirá com 0,8% para o seguro contra acidentes de trabalho e o trabalhador doméstico passará a ter direito
a esses benefícios conforme a Previdência Social. Eu coloquei para vocês um quadro comparativo dos custos com o trabalhador doméstico antes da Lei Complementar 150 de 2015 e atualmente com a Lei Complementar 150 de 2015. Os custos aí foram baseados no salário mínimo. Antes da atual legislação, o salário mínimo 788 e havia o recolhimento do empregador doméstico de 12% referente ao INSS. Então, o custo total para esse trabalhador doméstico era R$ 882,56. Já na atual situação, tem o salário mínimo, 788, o INSS do empregador doméstico passou a ser 8%. Então, temos aí R$ 63,04. Mais o depósito do FGTS, também de 8%, R$ 63,04. A multa do FGTS, 3,2%, R$ 25,22. O seguro contra acidente de trabalho, 0,8%, deu R$ 6,30 e totalizando aí um custo mensal de R$ 945,60. Notem que o trabalhador doméstico continuará contribuindo com sua cota do INSS, que vai variar de 8% a 11% normalmente. Isso não houve mudança. Como será recolhido esses impostos referente ao trabalhador doméstico? Foi instituído o Simples Doméstico, em que o empregador doméstico vai fazer o recolhimento em uma única guia. Então, todos esses encargos que foram colocados serão recolhidos através de uma guia chamada Simples Doméstico. Eu coloquei um quadro aí para vocês, uma simulação básica de um trabalhador doméstico com um salário de R$ 788. É mais ou menos como vai ficar o valor da sua guia de Simples Doméstico. Então, nesta guia vai constar o INSS recolhido do trabalhador, 8%, R$ 63,04. O INSS referente à parte do empregador, 8% também, R$ 63,04. O FGTS, 8%, R$ 63,04. A multa do FGTS, 3,2%, R$ 25,22. E o seguro contra acidentes de trabalho, 0,8%, deu R$ 6,30, totalizando aí a guia de Simples Doméstico de R$ 220,64. Obrigada por nos assistir, se inscreva no nosso canal, curta aí no joinha e se tiver dúvidas, deixe no nosso comentário.